Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor vai dizer no livro de Josué, capítulo de número 24, verso de número 14: Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Sabe onde Josué estava? Em Siquém. Siquém foi o local que Deus separou e prometeu a Abraão, e Abraão levantou um altar. Siquém foi o local onde Jacó foi habitar e morar, e lá também edificou um altar. Siquém foi o lugar onde Jeroboão edificou o ídolo da vaidade. Então Siquém era um local que Deus tinha para tratar. E em Siquém, Josué lhe chamou todos os líderes, todos os príncipes, todos os sacerdotes, todos os povos, e fez essa proposta: agora, pois, temei ao Senhor. Aí no versículo de número 15 vai dizer: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se aquilo que o Senhor tem para oferecer, se aquilo que o Senhor já tem feito nas vossas vidas, na nossa vida, e ainda fará, não for bom, parece-vos maus, amém. Escolhe hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus. A nossa vida se baseia em escolhas, e essa é uma verdade. A nossa vida se baseia em escolhas, e temos que arcar com as consequências das nossas escolhas, sejam elas boas, sejam elas más. Por isso as nossas escolhas têm que ser feitas mediante a razão. Por isso que Deus requer de nós um culto racional, não é um culto sentimental. Hoje existem muitos cristãos buscando psicólogos, e o problema está exatamente aí. Pessoas que vão atrás de um culto emocional. Aí a emoção sobe a tal nível dentro do culto, e quando sai da porta para fora do templo, do salão, não consegue manter aquele nível de emoção e cai. A depressão é a queda. Aí vai buscar o sentimento de novo, e fica naquilo de buscar o sentimento grande e voltar. Mas se a palavra for dura, se for uma palavra de mudança, de exortação, se for para a igreja, para o salão, para a reunião, e não conseguir ser movido no sentimento, da maneira que saiu da casa buscando, o culto não prestou. Deus pode revelar verdades maravilhosas no culto, pode ter uma sabedoria tremenda, mas se o sentido não for movido, o Espírito Santo de Deus não está ali. E não é isso. Muitas das vezes, buscando um culto místico e não espiritual, nós não percebemos que o Espírito Santo esteve no culto o tempo todo. Falou conosco através dos louvores, falou conosco através das oportunidades, falou conosco através da palavra, e escolhemos a emoção e não a razão. Por isso que Josué ele fez esse voto: escolhe então o que você quer. Talvez ali o culto dos amorreus, o culto dos heteus, o culto dos jebuseus, o culto dos moabitas poderia ter elementos que o povo de Israel já estava com fastio do seu, que naquele culto era novidade, e queria ir após para ver como é que era. E assim a fé começava a morrer, assim o sentimento ia tomando conta, e assim abandonava o seu Deus. Mas Josué ele foi taxativo, ele foi unânime: eu e a minha casa serviremos a Deus. Não permitirei entrar na minha casa nada que não seja relativo à santidade de Deus. Nada, nada. E nessa escolha, Josué foi mais do que feliz, ele foi bem-aventurado. E o que eu e você estamos escolhendo? Estamos escolhendo abrir um aplicativo para ler a palavra de Deus, ou pegar esse livro sagrado para aprender, ou estamos subindo a emoção, o sentimento em TikTok, em Twitter, em Instagram, em Facebook, e buscando aumentar o sentimento e não buscando aumentar o conhecimento? O que temos escolhido? Porque quando escolhemos a razão, quando escolhemos acima de tudo Deus,
há consequências. E essas consequências sempre serão boas. Aí a palavra de Deus é clara. Está triste? Vai diante do Senhor, que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Você vai estar de luto, sim. A dor da perca vai estar no seu coração, sim. Esse sentimento vai estar aí, sim. Mas Deus vai confortar. É isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O espinho da carne não foi tirado. Paulo ainda estava fraco, mas o que ele ouviu de Deus? A minha graça te basta. Então muitas das vezes o sentido pode parecer que não está bem, é um sentimento que a gente quer tirar do peito, mas até esse sentimento é instrumento de Deus para nos tornar vasos de honra na tua casa. Então o que devemos fazer em tempo e fora de tempo, em todo o tempo, é escolher a razão, é escolher Deus. Glórias a Deus. Aí vem as consequências. Depois que escolhemos Deus, Deus nos justifica e nos santifica. E é esse o assunto que gostaria de tratar, acerca da justificação e da santificação do Senhor. São duas coisas totalmente diferentes, mas realizadas por Deus. Uma depende somente de Deus, a outra depende também de nós e de Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 6:11. Tais fostes algum de vós. Aqui Paulo está falando sobre as coisas que cometíamos lá atrás, na vida regressa, antes de escolhermos a Cristo. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glórias a Deus. Santificação, santo, significa separado. Separado para um propósito. Qual é o propósito? Aleluia. Mas vamos lá, primeiro vamos tratar sobre a justificação. Mas fostes justificados. A partir do momento que escolhemos confessar a Jesus Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador nessa terra de vivente, Jesus Cristo passa a nos confessar diante do Pai. Se o negarmos nessa terra de vivente, Ele nos negará diante do Pai. Então temos uma escolha. E aí eu já peço para a igreja desmistificar e derrubar por terra o espírito faccioso que tem tomado a igreja de Cristo e desvirtuado o coração de muitos. Porque eu vou falar para a igreja: o homem quis crescer tanto e mostrar que era tão erudito que em determinado momento deixou a palavra e começou a falar de sabedoria de homem, e é aí que nós pecamos. Então a justificação é feita por Cristo, sim, a partir do momento que escolhemos Ele. Aí Ele nos lava com seu sangue, nos purifica e nos santifica. Então a justificação é algo imediato, ela vem de fora, ela vem de Cristo. Quando justifica o salário do pecado não é morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Então Deus não mudou a sua lei. Aquele que pecou vai morrer, porque quem pecar morrerá. Mas essa morte ela cai sobre Jesus Cristo e somos justificados pelo sacrifício de Cristo. E ela vem de imediato, ela vem de Cristo para nós. A santificação é algo progressivo, já não é imediato. É algo progressivo e vem de dentro para fora. Eu vou compartilhar com os irmãos alguns versículos que vai trazer a evidência a isso. Olha só, justificação, Colossenses 2,14. Olha o que a palavra de Deus diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Isto é justificação. Outrora nos eram filhos das trevas, agora Deus nos chama para a sua maravilhosa luz. Outrora servíamos ou a Mamon ou a Baal, agora servimos a Deus. Por quê? Porque há algum feito que poderíamos ter feito, há alguma obra que poderíamos ter realizado que nos daria esse direito de clamar: Abba, Pai, Papai, meu Pai? Não, porque a justificação e a salvação ela vem pela fé e não pelas obras. Glórias a Deus. Para podermos entender o sacrifício de Jesus, nosso Senhor, naquela terrível cruz, temos que entender o porquê do sacrifício e o que o todo ele implica.
temos que entender por que Jesus Cristo, por que foi necessário Jesus Cristo morrer na cruz. Sabe por quê? Para que eu e você não precisássemos passar por essa morte terrível, o inferno. Glórias a Deus. A condenação nos era merecida. Nós merecíamos a condenação. Cada um de nós aqui merecemos aquela cruz de Jesus Cristo, bem pior, e merecemos o inferno depois. Mas como a salvação não é por mérito, a justificação ela não vem por mérito, mas sim pela obra de Deus. Olha que Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluias. Jesus Cristo se fez necessário morrer. A compreensão de que o velho homem é depravado, pervertido e inimigo de Deus em todos os seus atos abre os nossos olhos para a importância do sacrifício de Cristo na cruz. Então a cruz não é somente uma imagem que nos arremete a um homem que morreu há mais de 2000 anos. É o livramento que nós recebemos, é a expressão exata do amor de Deus. Quando olhamos a mensagem da cruz e entendemos, ali entendemos o amor de Deus para as nossas vidas. Entendemos que Ele nos justifica, independente do pecado de outrora. Glórias a Deus. A justificação, igreja, ela nos é concedida, porque a cédula nos era contrária. Como lemos lá em Colossenses, de alguma maneira a cédula nos era contrária nas suas ordenanças. Então, segundo a ordenança de Deus, nós tínhamos uma cédula que mostrava que éramos culpados e devedores. Mas Ele, olha o que Isaías 53 nos diz: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Hoje nós temos a paz que transcende, que o mundo não vai lá dar. Por quê? Porque Jesus Cristo foi castigado. Deus se fez homem, habitou no nosso meio, padeceu uma terrível morte para que fôssemos justificados e tivéssemos paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Temos que andar em conformidade com a palavra. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então não é alguns, é para aqueles que escolheram crer e seguir as pisaduras de Cristo. E seguir as pisaduras de Cristo. As pisaduras é a marca que Cristo deixou na terra de viventes. Aí nós temos que andar naquele lugar. A gente que é daqui de Ribeirão Bonito, nós gostávamos de fazer aventura na mata. E andávamos, e aquele mais velho nos levava quando criança para nós nos divertirmos. E aí ele conhecia o caminho, ele ia andando por aqui. Nós tínhamos que pisar aonde ele pisava. Se nós pisássemos do lado, íamos cair, íamos nos sujar todo. Não tinha jeito. E é isso que Deus está falando aqui, ó. Jesus Cristo, Ele veio como homem. Ele não veio como Deus. Ele era 100% homem, apesar de ser 100% Deus. E isso é um mistério que diz respeito a Deus. Mas o que a gente está tratando agora é o homem. Satanás, ele tentou Jesus Cristo no deserto porque sabia que Jesus Cristo poderia pecar, mas não pecou. E essa é a maravilha, e por isso que o sacrifício dele é aceito. Então, como homem, ele nos deixou o caminho. É meditar na lei do Senhor, é crescer na graça e no conhecimento, é subir no monte frequentemente, é buscar ter uma vida de oração, de jejum, de consagração, é se desviar do mal. E é assim que devemos fazer. Isso é andar nas pisaduras. E quando andamos nessas pisaduras, a justificação continua na nossa vida. Assim entendemos que a justiça de Deus nos é imputada para bem, por meio da fé em nosso Senhor e Salvador. Filipenses diz isso, glórias a Deus. Filipenses 3:9, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Então não é algo que eu e você tem que nos habilita e nos possibilita ir para o céu, mas ser achado em Jesus, que nos possibilita ser justificado e morar no paraíso. Que procede de lei, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Glórias a Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Tito 3,5: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a obra da justiça, da justificação, ela é totalmente de Cristo, ela é totalmente de Deus, ela é totalmente do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que escolhemos Deus e que declaramos: eu quero é Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, Deus nos justifica, nos lavando no sangue do Cordeiro. Esse é o primeiro passo e a primeira etapa. Então não importa o quanto fomos errados no passado, isso é muito importante, para não permitir com que os nossos erros do passado nos alcancem, ou permitir: aquele errou menos, ele tem mais justificação, eu errei mais, eu tenho menos justificação. A justiça de Deus imputada a nós é mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Não importa o quanto fomos errados no passado, não enquanto formos errados no presente. Todos, homens, mulheres, idosos e crianças, podem ser alcançados pela justiça de Cristo e salvos da condenação terrível, por pior que tenham sido os seus erros. Homicidas, ladrões, não importa, há perdão da parte de Deus para todos. Glórias a Deus. Romanos 8, 33, 34: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Aleluia! Jesus intercede por cada um de nós, e essa é a obra da justificação. Se os irmãos mergulharem na palavra, há águas mais profundas. Até aqui o que eu estou expondo para os irmãos dá nos artérios, dá no calcanhar, mas tem água que dá no joelho, tem água que dá no ombro, tem água que só passa nado. Por isso eu aconselho os irmãos: vá buscar na palavra de Deus, vá buscar na razão e não na emoção, e Deus confirmará também nos nossos sentidos, Deus mudará também os nossos sentimentos, mas não deve ser esse o combustível que move o motor da nossa fé. Glórias a Deus. Agora vem a segunda parte, a santificação. Lembra o que foi dito? A justificação é de fora para dentro, e a santificação é de dentro para fora. Glórias a Deus. Olha o que Hebreus 12, 14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é uma vida de separação do mundo. Em que sentido? É permitir que os nossos sentidos não sejam corrompidos por aquilo que o mundo apregou. Não permitir que esteja diante de nós sem protestar e sem levantar o escudo da fé e a espada do Espírito para guerrear contra essas astutas ciladas do diabo. É isso que é levar uma vida de santificação, é viver nesse mundo sabendo que não somos daqui e que só estamos aqui porque aprove Deus. É declarar como Paulo declarou: a vida que agora vivo, vivo-a na fé, porque para mim a morte é ganho, e só vivo porque Jesus Cristo permite, para realizar a obra de Deus nessa terra de viventes. Esse é o nosso propósito. Glórias a Deus. Se a justificação é a obra de fora para dentro, a santificação é a obra de Deus de dentro para fora. Olha que Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glórias a Deus. A necessidade de ser selado com o Espírito, de ouvir o Espírito, de não extinguir o Espírito, de não entristecer o Santo Espírito de Deus, porque é o Espírito que nos faz viver fora da carne, ainda habitando nesse templo carnal que é o nosso corpo. Então devemos dar ouvido ao Espírito em todo o tempo,
sempre que o Espírito falar. E isso não é sempre uma voz que vem de fora ou que vem de dentro. Isso não é sempre uma imagem. Eu vou confessar aqui para os irmãos que quando eu me converti, eu vi os testemunhos do povo. Tinha povo que via imagens claramente, e você via na expressão da pessoa, porque a pessoa era confiável, que ela estava tendo visões, e eu acreditava, eu não tenho espírito, eu não tenho essa visão. Ou então levantava uma menina lá, na época ela tinha 11 anos, ela colocava a mão na barriga e falava que Deus estava restaurando o útero que aquela pessoa não tinha, e aquela pessoa veio, depois de algum tempo veio germinar. Ou ela levantou e colocou a mão no dedo de outro que estava num seminário para se formar pastor, uma menina de 11 anos, e começou a falar verdades para aquele homem ali, no meio de toda a congregação, e aquele homem começou a chorar. Eu olhei e falei, não, Deus não fala assim comigo, eu não tenho um espírito. Cuidado, ter o Espírito Santo não é misticismo, é espiritualidade. Por que, igreja? Porque eu tinha o Espírito Santo de Deus. Desde lá, com 6 meses ou menos de igreja, eu já conseguia abrir a Bíblia e levava perguntas para o meu pastor, levava conhecimentos para o meu pastor que o Espírito Santo me revelava na Bíblia, que nem ele, com 20 anos de pastorado, tinha visto aquilo. Então o Espírito Santo fala com cada um da maneira que Ele quer, e da maneira que Ele vai nos levar a nos aproximar e nos chegar mais a Ele. Porque eu tenho certeza, hoje, me conhecendo e não sendo tão menino como eu era, que se eu tivesse visão, ou se eu colocasse o dedo na cara e começasse a falar da vida, ia gerar orgulho no meu coração, e não seria uma bênção, seria maldição. Aí eu seria daqueles, mas em teu nome profetizamos, mas em teu nome expulsamos demônios, mas em teu nome curamos. E eu tenho certeza que naquela época, com aquele conhecimento, se eu tivesse aquela experiência, naquele santo dia que o Senhor chegar e ia falar para mim, aparta de mim que eu não te conheço. Por isso que cada um tem uma experiência com o Espírito, é particular e é peculiar. Cada um tem a sua experiência. Então, se confessamos e acreditamos na justificação, temos que começar a buscar, dar ouvido, e começamos a nos tornar íntimo ao Espírito Santo de Deus, é em oração, é em jejum, é em clamor, é em busca, é em leitura e meditação na palavra. Não precisamos, e o Espírito Santo nem sempre vai falar conosco de uma maneira que é taxada aí mística. Não vamos viver vendo espíritos em todo o tempo. Não vamos viver como esquizofrênico, ouvindo vozes em todo o tempo. Vai ser no dia, no momento, na hora que o Espírito Santo de Deus quiser, para a glória de Cristo e não nossa. Glórias a Deus, aleluias. E quando o Espírito Santo fala, a gente sabe que Ele falou. Ainda que não venhamos ouvir vozes nenhuma, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus falou. Nós temos essa certeza sim. Glórias a Deus. Nunca estaremos mais ou menos justificados. Nunca. A justificação é plena e ela vem da parte de Jesus. Não existe grau nem nível na justificação. Ou a temos ou a não temos. Ou somos justificados no sangue do Cordeiro ou não somos justificados no sangue do Cordeiro. Não há nível. A obra de Cristo no Calvário foi completa e absoluta. Mas na santificação existem níveis que vamos ganhando conforme nos submetemos à vontade do Espírito de Deus. Glórias a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 7:1, igreja. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como do Espírito. Que nos purifiquemos de toda a impureza. Toda a impureza da carne e do Espírito. Note que é um Espírito com letra minúscula. Então há impurezas no Espírito do homem que deve ser tirada, que deve ser purificada, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então a santidade há nível. A palavra de Deus diz que ela vai sendo aperfeiçoada no temor do Senhor. Quanto mais tememos, mais temos a santidade aperfeiçoada. Glórias a Deus. Isso é uma verdade, igreja. Devemos tirar toda a impureza da carne e do Espírito. Então as nossas convicções, antes de confessar a Cristo e ser justificado por Cristo, tem que ser revista. Todos os nossos gostos tem que ser revisto. Todo o nosso dialeto tem que ser revisto. Todas as nossas companhias de outrora, de antes de confessarmos e sermos justificados do Senhor, tem que ser revista.
É uma obrigação. Antes eu pensava assim, eu sou assim mesmo, mexeu comigo, o bicho pega, frase e jargão do mundo. Eu peço 5 minutos de licença para Deus e sai de... Isso é linguajar de alguém que está sendo santificado e aperfeiçoado no temor do Senhor? As convicções do passado, eu dizer, eu tolero tudo, não, tudo, mas isso eu não aceito. Falou mal de mim, falou mal dos meus... Aí eu saio da casinha. Isso é santificação. Então tem que ser revisto. Se tínhamos conceitos e fomos criados de uma forma, seja pelos nossos pais, seja pelo convívio, seja pelo mundo, isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Outrora nos vestíamos de uma maneira. Vou compartilhar um testemunho aqui. Quando eu me converti novamente, quando eu me converti lá atrás, aí não exigia muito de vestes, né? Não exigia muito de vestes. Eu querendo ajudar, querendo contribuir de alguma maneira, aí eu ficava na mesa, como a minha esposa está ali agora. Só que a mesa ficava logo na frente do altar, então na frente de toda a igreja. E eu tinha uma vestimenta meio peculiar. Eu estava lá com meu tênis lá de basquete, que eu gostava de jogar basquete, bermudão de basquete, passava do joelho, e uma camisa, ela era roxa com os números de laranja. Chamava muita atenção. Eu estava com aquela vestimenta lá dentro da igreja e para mim estava perfeito. E eu achava que estava lindo. Aí veio uma irmã, depois do culto, ela veio me falar e veio me chamar a atenção. Ela estava com a saia um pouco para cima do joelho e uma blusa de alcinha. E ali gerou um debate, eu não aceitei. Eu falei, não, mas espera aí, minha bermuda está mais alta, está mais baixa, está mais comportada que a sua saia. A minha regata não mostra tanto quanto a sua alcinha. E outro dia a senhora veio de tomara que caia para a igreja. E eu comecei a falar aquilo lá. Resumindo, igreja, ninguém estava certo. Se para ela poder me chamar a atenção, ela deveria ver a vestimenta dela se comporta. Porque eu não posso ser abominação. É 2 pesos, 2 medidas. Para mim é uma coisa, para ele é outra. Não pode ser. Não pode ser que nem quando eu vi uma senhora reclamando e achando feio do menino que tatuou amor é só de mãe no rosto, mas estava com micropigmentação na sobrancelha. Os dois estão com tatuagem no rosto e cada um fez aquilo que acha bonito. Se eu achei minha sobrancelha bonita e aquilo está bonito para mim, o outro escreveu amor só de mãe está bonito para ele, diz certo. Nenhum deveria estar marcando o corpo daquilo que Deus fez, mas eu não posso julgar se eu fiz com maior ou menor intensidade. Então a santidade ela tem que ser revista nos padrões de Deus. Nos padrões de Deus. Então ela tem que ser revista. A nossa vestimenta, o nosso corpo, aquilo que colocamos no corpo, a nossa companhia, o nosso linguajar, tudo tem que ser revisto. Os nossos hábitos, tudo tem que ser revisto. E o que aconteceu, igreja? Os dois que discutiu e que não quis mudar, os dois saiu da igreja. Os dois, tanto eu quanto a moça que veio me chamar a atenção. Por quê? Porque nós acreditamos em Jesus Cristo, sim. A justificação de Deus veio, sim, mas nenhum queria se santificar. Achou que estava bom naquele nível e não quis subir de nível, não quis aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Glórias a Deus. Aí Deus realiza a obra. Aí depois de tudo que passou, saí da igreja, comecei a beber as más companhias, a experimentar produtos ilícitos, substâncias que alteram a mente e o humor. Fui morar na rua. E ali nosso corpo, ele acaba sendo dependente, ficar dependente. Aquelas pessoas que tomam antidepressivo, vêm para a igreja, se não buscar a santidade, também não vai conseguir. E aí a gente tem que meditar, porque se eu tomo um ansiolítico e a pessoa toma um álcool para mudar a situação do humor, a verdade é que nenhum dos dois deveria ser necessário. Nem aquela planta que estão querendo legalizar, e nem as drogas da farmácia para mudar minha mente e meu humor. A minha mente, o meu humor, ele tem que ser mudado e moldado pelo Espírito Santo de Deus. Não é álcool, não é entorpecente, não é drogas lícitas e nem ilícitas, mas é a razão. Eu devo escolher a Deus. E quando Deus me chamou, isso foi de um dia para o outro. Eu tomei uma decisão lá em São Carlos. Estava lá depois de mais de uma semana sem tomar banho, sem comer, só consumindo álcool e drogas. Eu acordei, depois de um tempo o corpo não conseguiu mais, e eu consegui dormir algumas horas. E quando eu acordei naquele relance de sobriedade, eu escolhi a Deus. Glórias a Deus.
e saí de lá escolhendo a Deus e pedindo para Deus me resgatar de volta. Foi quando lá Deus enviou nosso irmão, e ali Deus começou a realizar a obra de tal forma e me trouxe para a casa de oração. Mas até eu chegar para cá, não foi santidade não teve mudança no automático não. Eu ainda fui buscar, porque eu não queria purificar corpo e alma e espírito. Ainda tinha companhias que eu quis ir conversar e eu deveria ter corrido delas. Ainda existia programas que eu fui assistir e eu deveria ter deletado. Aí o que aconteceu? Eu voltei àquelas velhas práticas, e quando eu acordei de novo, eu falei, não, agora eu escolho Deus. Agora eu escolho Deus, e comecei a ler a Bíblia e orar e dormir, e orar e ler a Bíblia e dormir, e busquei me santificar. E qual foi o processo? Eu continuava sonhando com as drogas, fazendo todo o processo, conversando com algum, correndo atrás de outro, roubando drogas de outro, fugindo de polícia. Eram sonhos da maneira mais variadas possíveis. E quando eu ia fumar, naquela hora mais gostosas, que quando eu vou falar de novo essa palavra, eu não sei como significa, mas quando o êxtase vinha para fumar, para subir o êxtase, eu acordava. E acordava naquela depressão, naquele sentimento ruim, e logo dobrava meu joelho e pedia para Deus purificar, para Deus purificar, e para Deus me tirar. E assim foi, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e todo dia eu acordava de madrugada sonhando que ia usar droga, e acordava antes de usar. Confesso que algumas vezes acordava até bravo, porque poderia ter esperado um pouquinho mais para me ter sentido o gostinho da droga, porque o sonho de tão real que parecia, esse era o sentimento. Mas Deus me despertava antes. E nesse período de santificação, era Deus permitindo isso, porque Ele queria santificar o meu espírito. Porque quando eu acordava, eu corria para a Bíblia, dobrava o joelho no chão e buscava no Espírito de Deus, ia aperfeiçoando a santidade. Aí quando estava no nível maravilhoso, Deus mostrou para mim o porquê. Saiu eu e minha esposa para caminharmos, fomos até o trevo de Ribeirão e descendo. Quando estava descendo, ali perto da pontinha, perto do posto Beira Rio, eu parei para amarrar o meu sapato. E quando eu parei para amarrar na minha frente, parecendo um rosário, amarrado no juju, 5 pedras de crack, das grandes, das amarelas, que para quem conhece, passou 15 anos, era da boa. Eu praticamente conseguia sentir o cheiro dela ali. Eu passei e não quis nem relar a mão, porque eu estava com medo, era recente. Aquela droga destruiu minha vida. Aí eu dei 3 passos e eu pensei bem, não, ou alguém vai achar, ou o sentimento vai me trazer de volta. Eu peguei e joguei no rio, voltei para trás e joguei para o rio. Mas sabe por que tive forças para fazer isso? Pelo processo de santificação. Então eu já tinha alcançado níveis de santificação que eu não tinha. E se eu não tivesse sonhado dia após dia e guerreado para purificar o corpo e o espírito daquela substância maligna, eu não teria resistido. E é o que Deus realizou. E assim é na nossa vida. Precisamos nos santificar e batalhar contra a nossa carne e contra o nosso espírito, contra os nossos quereres, contra os nossos achismos, e buscar a certeza de Deus. Não é aquilo que eu acho, é o que a palavra diz. Esse é o processo de santificação. É buscar a Deus acima de todas as coisas, é não nos conformar com o mundo e buscar o padrão do mundo, mas buscar o padrão de Deus. E no padrão de Deus não há sensualidade, não há vulgaridade, não há agressividade. É amor e não paixão. Glórias a Deus, aleluias. Santidade é o bom caminho que não nos permitirá errar. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 35:8. Glórias a Deus. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Por isso que eu caí. Eu não queria me purificar, não queria me santificar. Como é que vai ficar no caminho santo? Não fica. Por isso muitos irmãos estão saindo da casa de oração, porque Deus está traçando o caminho santo. O imundo não ficará nele, não passará, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o
louco. Aleluia! Não importa se você tem um curso universitário de arquiteto, de biomédico, de medicina, não importa se você mal sabe ler, não importa, se você escolher caminhar no caminho santo, não errará. É promessa de Deus, não errará. Às vezes a gente vê alguma pessoa aqui, a gente vê muito disso aí fora, mistificando alguns líderes e acreditando que nunca chegará naquele nível de espiritualidade ou de santidade, porque ele fez enorme, uma quantidade variada de cursos de teologia, que tem um conhecimento, um tempo para leitura que eu não tenho. Deixa eu te falar, seja fiel no pouco. O que você buscou da palavra e aprendeu da palavra nessa semana? Você foi fiel nesse pouco que Deus te mostrou? Se você foi fiel nesse pouco, a semana que vem Deus revelará outra. Aí nós temos que ser fiel naquele pouco da semana que vem. Aí na outra mais um pouco, e na outra mais um pouco. E nesse processo de santidade, tem mulheres aí, eu vi, mal sabe ler. Ela só fala da Bíblia, ela só anda com a Bíblia para dizer que é crente. E os versículos que ela conhece de cor, conhece de pregação, porque fala, Isaías 35:8 diz isso. Ela lembra do versículo e lembra do endereço. Mas se pegar para ler, ela não sabe. Por quê? Porque busca ser fiel no pouco, de pouco em pouco, em pouco, em pouco, em pouco, em pouco, até se tornar muito. Mas tem que ser fiel no pouco. E aí não importa se outrora era louco ou se era taxado como sábio, no caminho santo não erra. Novamente, na dúvida, escolha Deus. Se não houver dúvida, é porque escolheu Deus. É Deus sempre. Glórias a Deus. Quem quer que passar por Ele não errará, nem mesmo o louco. E no caminho santo o imundo não passa. Eis a necessidade da purificação. Glórias a Deus. Eis a necessidade da santificação. Lembrando novamente, a justificação e a salvação, ela vem por intermédio da fé. Mas a santificação, ela é uma obra nossa, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Efésios 5:26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Aí João 15:3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É Bíblia. É Bíblia. Se não tivermos comunhão com a palavra de Deus e não buscarmos a revelação segundo o Espírito e não segundo a letra, então é oração, é palavra e oração que somos santificados, é palavra e oração. Se não tiver, não vamos estar ganhando nível espiritual de santidade. Se não ganharmos níveis, seremos mutações, seremos aquilo que já foi apregoado aqui, abortos espirituais. Seremos fetos que não se desenvolverá. Glórias a Deus. Uma vez santificados, revistamos do novo homem. E aí, é novo? O que mudou na minha vida de quando eu aceitei Jesus para cá? De quando eu passei e determinei no meu coração acreditar na palavra de Deus? O que mudou? Mudou minha vestimenta? Mudou meu linguajar? Mudou minhas companhias? Porque eu vou falar para os irmãos, eles não aguentam ficar perto de nós. Não aguentam. Quando começamos a reclamar e quando soltam para epa, o que é isso aí? Sabe essa palavra aí? Você acha que está certo? Você está falando isso aí para mim? Ei, mas você também ficou meio chato depois. Não é que eu fiquei chato, né? Você fala isso aí para sua mãe, para seu pai, para sua avó? Você falaria isso aí dentro da igreja para Deus? Então também não quero ouvir, né? Porque minha vida pertence a Deus, meu ouvido pertence a Deus. Você começa a falar umas coisas dessas, você começa a tratar diretamente, ou você sai de perto, não tem tanta liberdade para repreender, você sai de perto. Você ficou chato, nós estávamos falando ali, conversando ali, que nem aconteceu, e você saiu de perto, que você estava falando algumas coisas que não me convém ouvir, então deixei vocês à vontade. Aí você está perto assim, que nem aconteceu, soltou uma, me desculpa, não vai mais se repetir. Está tendo isso? A nossa presença está constrangendo as pessoas que estão à nossa volta para se tornar um ambiente certo, um ambiente santo? Porque eu vou falar a verdade para os irmãos, a trevas não influencia na luz, não.
mas a luz influencia nas trevas. Se tiver tudo apagado aqui, que agora é de dia, eu ia fazer esse experimento e provar, tivesse tudo apagado, a luz acendesse, as trevas iam se dissipar. Mas se tiver uma luz ali, não tem como as trevas se achegar. Então, se está tendo trevas perto de nós, é porque a nossa luz está apagada, ou porque não somos luz e não temos luz em nós mesmos. E aí é pelo motivo de preocupação. Glórias a Deus. Efésios 4:24: e vos revistais do novo homem. Aqui não é gênero, é humanidade, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Os dois têm que andar juntos. Se somos justificados, se fomos criados em verdadeira justiça de Deus, então também deve haver santidade da nossa parte. Devemos crescer. Glórias a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 15: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Oh, promessa gloriosa! Como nós emprestamos os nossos corpos para as obras de Satanás, para satisfazer as obras de Satanás, hoje nós temos que entregar os nossos corpos para satisfazer a obra de Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Amém, igreja? Uma vez ganhado o nível, santidade não admite retrocesso. A santidade, ela não admite retrocesso. Não podemos voltar às velhas práticas e acreditar que está tudo bem, porque não está. Olha uma exortação, Hebreus 6, de 4 ao 6. Glórias a Deus, aleluia. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados novamente à luz e provaram o dom celestial, tendo o Espírito Santo e foi santificado por Deus, e se fizeram participantes, olha só a prova, do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, é impossível, a palavra diz, e recaíram, provaram tudo isso, eles foram iluminados. Em outras palavras, a luz acendeu e extirpou todas as trevas. Não há desculpa mais para ver trevas, já que a luz, as trevas não existe mais. Eles provaram do dom celestial, uma nova criatura, foram participantes do Espírito. Então o Espírito Santo passa a habitar no corpo desse homem ou dessa mulher e passa a testificar e fazer a obra segundo a vontade de Deus. Nos edifica tabernáculo, santuário santo de Deus. E provaram da boa palavra. A boa palavra é aquela que traz vida, não a letra que mata, que não é teologia, é ensinamento de Deus, é confirmação mediante a palavra. E as virtudes do século futuro eram bênção sobre bênção na vida dessa pessoa, e recaíram, mas ainda provando tudo isso. Então pode ser que ainda estamos num nível de santidade e devemos crescer para experimentar tudo isso. Devemos ser iluminados, devemos provar do dom celestial, devemos ser participantes do Espírito, devemos provar da boa palavra e devemos ter as virtudes do século futuro. Esses 5 itens, esses 5 elementos, e viver uma vida de santidade. E recaírem, seja outra vez renovados para arrependimento. Deus já deu o seu melhor. Deus já entregou tudo que Deus poderia dar para o homem. E ainda assim ele escolheu cair. É impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Então, se provamos isso de Deus, Deus tem mais. Deus sempre tem mais para nós. Cuidado, eu não estou falando do carro do ano. Cuidado, eu não estou falando da conta bancária mais gorda. O que eu estou falando aqui é de uma intimidade com Deus, é de uma paz que o mundo não vai lá dar, é de uma satisfação que vem somente em Deus. E quanto mais nos santificamos, mais Deus entrega. Porque, novamente, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, igreja. Amém?
Glórias a Deus. E no final que não sejamos como aquele provérbio que diz: o cão voltou ao vômito e a porca lavada voltou para a lama. Glórias a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.